Pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo eu vou começar então gravando nesse lugar um pouco diferente, né? Vocês estão vendo que tem bastante árvore, né? É a área comum aqui do condomínio onde eu moro. E eu escolhi esse lugar porque eu vou falar sobre os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, tá? Eles que viveram, né, começaram lá no século 6 a.C., na cidade de Mileto, né, na atual Turquia, né, na antiga Grécia, a Magna Grécia, né? E eles tinham em comum, esses filósofos, tantos de Mileto como depois de outros lugares que eu vou falar também, que eles faziam uma pergunta fundamental. A pergunta fundamental deles era do que é feito, né, a realidade, o que compõe a realidade. Tá? Parece ser uma pergunta meio estranha. Se a gente for pensar nos dias de hoje, a gente vai dizer que a realidade é feita de várias coisas que a gente consegue perceber, que a gente vê, né? Mas eles não se contentavam com aquilo que a gente vê, não. Então eles tinham que responder qual era o princípio, qual era, digamos assim, o arqué, né? O princípio em grego é o arqué de todas as coisas que formam a realidade. E cada um teve uma resposta diferente. Como eles respondiam, como eles tentavam responder essa questão? Através dos elementos da natureza, como nós vamos ver a seguir. Para Tales de Mileto, o primeiro filósofo, a realidade, né, tudo era feito de água. Faz um pouco de sentido se a gente considerar que o planeta Terra a maior parte dele, se eu não me engano, 70%, é feito de água. O corpo humano também é 70% de água, né? Mas será que só a água explicaria, digamos assim, a origem de tudo ou do que é feita a realidade? Por isso que outro, né, contemporâneo dele, chamado Anaximenes, né, também da cidade de Mileto, dizia que não era a água o princípio de tudo, que não era a água o princípio aquilo que explicaria a realidade, mas sim o ar, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Se vocês olharem ali atrás tem uma taquareira. Vocês conseguem ver que o ar está mexendo ela, né? O vento. Já o Anaximandro de Mileto dizia que o princípio fundamental que compõe tudo aquilo que existe não era a água nem o ar, mas sim uma coisa que ele chamou de apeiron, né? Algo que tudo era feito dessa coisa e que no final se tornaria essa coisa novamente. O Anaximandro acreditava que o planeta Terra tinha um formato de um grande bloco de pedra, tá? E daí, tem gente que acha hoje em dia que a Terra é plana. O importante de saber sobre esses milesianos, né, esses filósofos de Mileto, é que eles não se contentavam com respostas sobrenaturais, tá? Antes os gregos falavam que explicavam o mundo pela mitologia. Poseidon, né, o deus do mar, Vulcano ou Hefesto, né, na Grécia, deus do fogo, Eolo, deus do vento, né? Então, antes os gregos explicavam essas coisas através dos deuses. E os filósofos surgiram então para romper com esse pensamento mitológico, tá? Bom, outro filósofo pré-socrático importante foi Heráclito de Éfeso. Diferente dos milesianos que diziam que o arqué do mundo, o arqué do universo era uma coisa única, na verdade uma coisa imutável, para o Heráclito essa coisa deveria ser algo em constante movimento e mudança. Tá? Ele ilustrou bem esse pensamento com a frase de que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Tá? Vocês notem que a água de um rio sempre corre. Isso aqui é um riacho, tá? Aqui dentro da nossa cooperativa. Então, nem a gente, quando vai entrar pela segunda vez no mesmo rio, é a mesma pessoa. E muito menos o rio é o mesmo, porque a água que a gente entrou certa vez já não é mais a mesma, porque a água corre e a água flui. Então, para o Heráclito, tudo é fluxo. E a matéria-prima para ele é o fogo, como veremos a seguir. A ênfase que o Heráclito dava à mudança acelerada
de tudo, talvez tenha sido a sua maior contribuição, né, para a pergunta fundamental. Podemos dizer que no fundo, né, o mundo é feito de fogo, algo que está sempre mudando e que ainda assim mantém sua unidade, permanece sendo ele mesmo. Então, para o Heráclito, o arqué, o princípio, o ponto de partida era o fogo. Realmente, então, vou falar do Pitágoras, que nasceu na ilha de Samos, e ele que deu o nome, né, conforme eu já falei no outro vídeo, ele deu o nome para a filosofia, quando ele disse que ele não era um sófos, que ele não era um sábio, ele era um filosófos, ou seja, ele era um amigo do saber, um amigo da sabedoria. E ele também fez a pergunta fundamental do que constituía a realidade, e ele chegou a uma conclusão diferente dos outros filósofos pré-socráticos, que acharam em algum elemento, né, físico a resposta. O Pitágoras disse que tudo, o princípio de tudo era a matemática, né? O Pitágoras que criou o teorema, né, dele mesmo, teorema de Pitágoras, e ele disse então que os números, tá? Aqui o número 3, peguei da minha filha emprestado, tá? Não tem como demonstrar o número, né? Tentei demonstrar antes ali a água, o fogo, o ar, né? Enfim, o Pitágoras disse que o número é o regente das formas e o regente das ideias, que tudo é explicado através do número. Tá? Essa é a síntese dos filósofos pré-socráticos. Preste atenção, que vai ficar mais fácil. Pessoal, então vamos fazer aqui o resumo da nossa aula sobre filosofia antiga e sobre os pré-socráticos, tá? O período pré-socrático, que é o que veio antes, né? Os filósofos que vieram antes de Sócrates, tá? Ele também é conhecido como período cosmológico, que é o estudo do cosmos, né? Do universo, ou naturalista, porque os filósofos pré-socráticos eram filósofos da natureza, porque eles buscavam as respostas nos elementos da natureza, a maioria deles, tá? Então eles tinham que responder preocupados na pergunta fundamental sobre qual é o princípio de tudo, qual é o princípio físico da realidade, né? Qual é o princípio físico da realidade, qual é o arqué. Arqué em grego, princípio, ponto de partida de tudo, certo? Então, resumindo aqui o que a gente viu ali na rua, né, que eu mostrei para vocês. O Tales de Mileto dizia que o princípio de tudo era a água. O outro companheiro lá da cidade dele, Anaximenes, dizia que era o ar, né, aquilo, a matéria-prima original. O Anaximandro foi um pouco mais longe e criou um conceito próprio para dizer que o princípio de tudo não podia ser água nem o ar, tinha que ser uma coisa sem uma natureza definida, uma coisa ilimitada e uma coisa infinita, que ele chamou de apeiron, tá? Enfim, é uma ideia, né? O Heráclito disse que o princípio de tudo era o fogo, que tinha a capacidade de mudar sem perder a sua unidade, a sua essência. E o Pitágoras não achou uma coisa, né, física, mas sim uma coisa abstrata chamada de número, chamada de matemática, para explicar o princípio de todo daquilo que explicaria então o cosmos, tá? Eles não estavam certos, né, gente? Se a gente for olhar hoje, a gente vai chegar a outras conclusões bem diferentes, mas pensem em vocês, tá? Eu estou falando do século VII, século VI a.C., na verdade, ou seja, a ciência, né, não tinha ainda embasamento científico nenhum, né? E eles conseguiram, então, avançar, né, na ideia do pensamento filosófico, rompendo, então, com a explicação mitológica. Então, eles não estavam mais usando o mito para explicar o mundo, e estavam usando da filosofia, tá? Espero que vocês tenham gostado. E, assim, na verdade, a grande lição que eu quero deixar para vocês aí no final dessa aula, dessa videoaula, dessa atividade, sei lá, é para vocês saírem para a rua. Não, veja bem, não é sair para a rua, né, sem máscara aí no meio dessa pandemia, não é isso. Mas se você tiver a oportunidade de ir para o pátio,
de observar um pouco aí, mesmo que na cidade, eu sei, né, eu sou um privilegiado de ter esse, né, no pátio aqui de casa, no pátio do condomínio, ter essa natureza para a gente observar, mas a gente precisa um pouco disso, tá? A gente precisa observar a natureza, os elementos e refletir, tá? Porque é para isso que serve a filosofia, tá bom? Forte abraço, até a próxima.